Hoje eu começo o programa fazendo uma pergunta para você, mãe em casa. Você sabe a hora certa de colocar o filho na escola? Você passou por esse dilema, essa situação? Especialistas divergem sobre este assunto, mas para falar um pouquinho mais e tirar suas dúvidas, eu convidei a diretora pedagógica da Lápis de Cor, Isa Rocha. Também convidei a Karine Quadros, que é mãe de duas meninas, que são gêmeas, e de um menino, né, o Lipe. Também convidei a endocrinopediatra, a Daniela Lube, para poder falar para a gente sobre as vantagens, o que é preciso observar na hora de escolher a escola, a estrutura, a adaptação. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Você de casa pode participar pelo telefone, pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, fique à vontade, tá? Bom, eu já começo falando de mãe para mãe aqui, claro que todas as outras são mães também, mas como hoje eu tenho a Karine como essa personagem... Karine, você tem filhos muito próximos, né? Como eu, também nós passamos pelas gestações próximas. Como foi, assim, na hora de escolher a decisão? Você levou as gêmeas, que são as mais velhas, com 8 meses. De 8 para 9 meses. Eu fui visitar, na verdade, estava tentando ver, fui a várias e aí... Já era sua intenção colocá-las antes de um ano? Era uma intenção de colocar, eu ia tentar ficar com elas em casa até um ano, até que eu fiquei de repente sem a babá e aí eu tive que num momento de emergência procurar um pouco antes. E aí eu fui visitar, e foi quando eu entrei na creche, e aí eu entrei e não fui em outra mais, que é aquela coisa de você entrar, ter aquela empatia e você falar, não, é aqui que eu tenho que ficar. E eu me Foi senti mais segura. fácil colocar o segundo? Porque o segundo, o Lipe foi mais novo, né? Com 4 meses. Elas foram com 8 para 9, ele já foi com 4. E foi mais fácil para você tomar a decisão? Muito mais fácil. Na verdade, eu nem cogitava outra ideia. Na minha cabeça, já ia direto para lá, porque eu já tinha toda a segurança. Antes eu tinha aquela insegurança do desconhecido, né? Não sabia como ia ser a reação delas, eram as primeiras, gêmeas, então todo aquele cuidado, né? Então você tem aquele apego ainda quando é primeiro filho, de deixar com quem vou deixar. E ainda era muito aquela coisa, eu ficava dentro de casa comigo, trabalhava meio período, quando eu não estava, a avó estava. E aí deixar com quem eu não conhecia. E com ele, não. Eu já conhecia a escola, já conhecia a estrutura da escola, já frequentava a escola todos os dias. Então, para mim, foi muito mais fácil. E eu já tive aquela coisa, eu já me sinto mais segura de deixar ele lá do que em casa. Tipo assim, quando eu tive que deixar em casa, às vezes tá com uma febre, alguma coisa assim, eu já fico mais segura porque tá em casa. Isa, tem uma idade ideal? Assim, além se a gente for ler, cada especialista fala, né, sobre uma idade. Existe uma idade ideal? A idade ideal é o mais cedo possível, né? Então, os bebês, normalmente nós recebemos bebês a partir do 4º mês, que está vencendo a licença maternidade, tem toda uma parte legal, né? E bebês que são amamentados ainda, né? Então tem todo um processo mais delicado para a gente cuidar desse bebê. Quando você fala assim, quanto mais cedo, né? Até no caso da Karine, ela percebeu isso, que ela colocou as gêmeas com 8 para 9 meses e o Lipe um pouco antes. O desenvolvimento, a adaptação é mais fácil quando ele entra mais novo? A pergunta que a criança se faz até os 2 anos de idade é quem vai cuidar de mim? Então, o que essa criança precisa é de quem vai suprir as suas necessidades de cuidados de higiene, de alimentação, de segurança. Então, a criança ela precisa se sentir segura. E quando ela se sente segura com quem está cuidando e a mãe também se sente segura com quem está cuidando do seu filho, a escola está aí para ajudar nesse sentido, né? Sim, você estava me falando aqui que até quanto tempo de idade, até 8 meses, a criança acha que ela e a mãe é uma pessoa só. Até os 8 meses, a criança, ela não consegue separar isso. Ela percebe que ela e a mãe são uma pessoa só. Então, ela não, se alguém pega no colo, para ela é aconchego, cuidado, segurança. Por isso ela estranha? Não, a partir do 7º, 8º mês, aí que ela começa a estranhar. O ambiente, quem cuida, ela começa a estranhar as pessoas, quando tira do colo da mãe, ela já chora. Então, mais cedo, antes, né, do 7º mês, às vezes é mais fácil a adaptação do que a partir do 7º mês. Deixa eu aproveitar, né, e colocar a Daniela nessa conversa, que ela é endocrinopediatra, e até o 6º mês a recomendação, né, é do aleitamento materno exclusivamente. No caso, quando a mãe precisa colocar essa criança com 4 meses, quer dizer, ela tem que ter uma atenção especial para isso, né?
né? Ou mandar um leite materno, que é até o que a Karine faz, ir lá amamentar. É isso, Daniela? Sim, a criança precisa desse contato inicial com a mãe, até pela questão do desenvolvimento mesmo, até os 6 meses, né? Não só pelo leite materno, que passa todos os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento e crescimento dela, mas também pelo contato físico, para que essa criança cresça com segurança, né? Elas têm que ter esse vínculo entre a mãe e a criança para um bom contato amanhã na escola, enfim, no futuro. Nesse período de 4 a 6 meses, complicado para algumas mães, né? Já que desde meados do século XX vem essa explosão aí da situação da mãe estar trabalhando, força de trabalho, né? E também a questão das escolas estarem assim, se preparando para receber essas crianças. Né? Então, é preferível deixar a alimentação da escola com frutas nesse período, já que já está deixando na escola, está terceirizando, introduzindo outros alimentos. Entendi. Senão, a mãe pode fazer que nem Karine faz, está deixando o leite materno para estar sendo administrado pelas cuidadoras. Ou quando pode também, vai lá e amamenta. Exatamente. Né? O importante é que as cuidadoras sejam de qualidade, tenham qualificação para estar com higiene, administrando corretamente, né, o alimento, nos horários certinhos, tudo em comum acordo com a mãe, para que não haja discordância com o que aconteça em casa. Porque é importante que a Isa fale que existe uma rotina, né? E que é fundamental, e que a criança espera essa rotina, é isso mesmo? A criança se organiza pela rotina. E às vezes os pais pensam assim, 8 horas é um período muito longo, né, da criança ficar na escola, 8, 10 horas, que a maioria das crianças ficam na escola, criança menor, né, de 8 a 10 horas. Mas a criança, ela não tem noção de horas passadas, ela se organiza pela rotina. Então, é importante que a escola tenha essa rotina, que passe uma segurança para ela, né? Assim, agora, depois do almoço, eu vou tomar banho, né? Ou eu vou dormir. Eu já sei que depois da janta, minha mãe vai me buscar. Não é isso? Exatamente. Então, a rotina diária e a rotina semanal, porque a escolinha, ela é divertida, né? Cada dia ela é diferente. Um dia é aula de música, um dia brinca no parquinho, outro dia vai na areia, outro dia tem a psicomotricidade, outro dia faz atividade com tinta. Então, cada dia é divertido, um dia é diferente do outro, né? Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Que existe um trabalho pedagógico, uma metodologia. Não é assim, eu vou deixar na escola e abandonei a criança por 8 horas. Não existe um abandono. Por isso, um cuidado que essa mãe que vai escolher essa escola, essa equipe que vai receber essa escola, né? Eu acho que isso passa segurança. Essa rotina também passa segurança pra gente, né, Karine? Muito Você tem isso? Eu tenho também. E eu acompanho isso, porque quando eu não deixo o leite, eu vou até lá amamentar o Lipe. Então, eu vou na escola a cada 3 horas, amamentar ele, adoro. E eu acompanho essa rotina deles. Eu já sei que nesse horário as crianças vão estar se preparando para se alimentar, isso tudo é bem interessante você acompanhar assim, a rotina. Bom, tem uma pergunta aqui já interessante, uma mãe que precisa de uma ajuda aqui, o que ela pode fazer? Eu vou para um rápido intervalo, você não saia daí que eu volto já.